Bom dia, meu nome é Ana Camila da Silva Reis, sou bolsista de extensão PIBEX. A minha orientadora é a professora doutora Débora Mara Costa de Oliveira e o projeto que estamos desenvolvendo é Informação e Prevenção, edição Plantas Tóxicas em Espaços Públicos. Bom, as plantas tóxicas, elas são definidas como todo vegetal que, em condições naturais, ela vai causar danos à saúde e vitalidade de tanto dos animais quanto dos humanos. As plantas, elas ocupam o nono lugar de casos de intoxicação humana no mundo, e segundo os dados da Cinetox, em 2015, dos 1.573 casos registrados de intoxicação em animais, 89 deles foram causados por plantas tóxicas, o que é muito maior do que os dados registrados para animais peçonhentos e alimentos. As plantas tóxicas ornamentais, elas são muito utilizadas no paisagismo e em espaços públicos, que são frequentados por crianças e animais para lazer, esporte e recreação. A falta de informação faz com que esse contato dos animais com essas plantas seja muito frequente e contínuo, que vai favorecer a ocorrência de acidentes. Bom, o nosso trabalho teve como objetivos gerais verificar a ocorrência de espécies de plantas tóxicas ornamentais em espaços públicos na região de Belém do Pará e dissipar conteúdo educativo e informativo para a população geral, fornecer dados ao poder público e contribuir para a adoção de medidas de prevenção de acidentes com essas plantas. Os nossos objetivos específicos foram determinar os pontos de localização, identificar e demarcar as espécies de plantas tóxicas ornamentais que já estão inseridas nesses espaços públicos, apontando suas partes tóxicas e as classes químicas responsáveis pela intoxicação. Bom, o projeto envolve tanto uma análise qualitativa quanto uma análise de ocorrência dessas espécies no local de estudo por meio de um levantamento in loco em toda a extensão dos espaços públicos recreativos de Belém, a Praça Batista Campos, a Praça da República, a Praça do Brasil e a Orla do Portal da Amazônia. As visitas elas foram realizadas no período de abril a outubro de 2022, que podem ser prorrogadas, e elas têm como material de apoio um croquis de cada espaço, onde estão demarcados os pontos das áreas ocupadas pelas espécies com potencial nocivo. As informações são anotadas em uma planilha, contendo informações como latitude, longitude, onde ocorrem as espécies tóxicas, o nome popular de cada planta, a quantidade dela que vai ser encontrada naquele ponto, além disso será feita uma fotografia para facilitar o procedimento de identificação. As espécies elas vão ser identificadas com auxílio de aplicativos de identificação para dispositivos móveis e consultas no meio de diretório botânico e consultas bibliográficas especializadas. As áreas dos espaços elas vão ser mapeadas por meio de técnicas de geoprocessamento que foram disponibilizadas pelo Laboratório de Epidemiologia e Geoprocessamento da Amazônia, pertencentes pela UEPA, e os dados obtidos eles vão ser tabulados e transcritos ao Excel, que vai originar dados em porcentagens e a partir deles serão desenvolvidos mapas coropléticos de distribuição das plantas tóxicas e posteriormente serão submetidos para análise de determinação de distribuição. Foram encontradas 22 áreas de suspeitas da presença de plantas tóxicas ornamentais, sendo dessas 22, 10 pontos de localização foram identificados na Praça da República e 12 identificados na Batista Campos. No total dos 22 pontos, apenas 10 pontos foram confirmadas a presença de plantas tóxicas, somando mais de 480 espécimes, como o lírio da paz e o coqueiro de Vênus. Concomitantemente a esse processo de identificação das plantas tóxicas nas praças, foi desenvolvido e executado um cronograma de postagens feitas na rede social da LAFAV via Instagram, com o intuito de alertar os tutores de cães e gatos sobre os riscos de intoxicação por plantas ornamentais tóxicas e como identificá-las. Além disso, foram retomadas as ações comunitárias itinerantes, as tradicionais pré-viações, que são desenvolvidas tanto pela bolsista quanto pelos treinadores do projeto. A primeira pré-viação do trabalho foi realizada em 6 de agosto de 2022 na Praça da República, das 8 ao meio-dia, e ele abordou cerca de 30 tutores de cães e gatos que estavam presentes nos locais. A ação ela teve como intuito levar informações sobre conscientização dos riscos de intoxicação por plantas tóxicas e os métodos de prevenção de acidentes com esse tipo de planta. Com isso, conclui-se que faz-se necessário identificar as espécies vegetais inseridas ou cultivadas em espaços públicos que são utilizados para a recreação e lazer de crianças e animais de companhia, mapear sua distribuição nesses espaços com o intuito de informar diretamente ao público leigo e frequentador desses locais sobre a toxicidade e periculosidade a fim de contribuir com a prevenção de acidentes tóxicos com essas plantas. Essas foram as referências utilizadas. E gostaria de agradecer à UFRA e à Proped pela oportunidade e ao Laboratório de Farmacologia Veterinária. Muito obrigada!